Acelera Líderes, o podcast de todo empresário que quer acelerar os líderes em sua empresa. E no episódio de hoje, um tema, inclusive, muito curioso e eu acredito ser a realidade de algumas empresas. Há empresas que acredito ter passado por isso e superado, e outras muito provavelmente estão passando, porque o nosso tema do podcast de agora é: por que suas tentativas de desenvolver líderes não deram certo e como virar o jogo? Com Edson Ferreira. Edson Ferreira, seja muito bem-vindo. O Edson, que é mentor de empresários em formação de líderes, mentor de empresários em liderança. Muito bem-vindo, Edson, ao episódio número 4 do podcast Acelera Líderes. Bom dia, Mr. Gleidson. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos assistindo aí. E hoje é dia de falar daquele detalhe importantíssimo no processo de desenvolvimento de líderes. Show de bola, maravilha. Bem-vindo, empresário que nos assiste ou nos ouve através das nossas plataformas. Papel e caneta na mão. E Edson, de cara, já tem aqui uma curiosidade. Engraçado que eu estava tomando banho e pensei nessa. Na hora do banho eu pensei nessa curiosidade. Ô Edson, tem algum caso de algum empresário, né, de acordo com a sua experiência aí, que teve uma tentativa que foi assim, uma tentativa das mais inusitadas, e com base nessa experiência você já chegou a ver? Sabe aquele empresário que ele tentou de tudo, porque até a gente entende que não é uma tarefa fácil desenvolver líderes, mas o empresário ele teve uma empreitada. Ele aplicou uma tentativa que foi uma das mais absurdas, assim, no que diz respeito a desenvolver líderes internamente. Passou por uma experiência desse tipo? Sim, ô Gleidson. Que tentou de tudo, não, porque aquele que tentou de tudo, ele conseguiu. Certo. O grande problema é aquele que tentou, não deu e falou: isso não funciona, não. E parou. Então eu tenho comigo o lema de que você só não vai, a certeza de que você não vai conseguir é se você parar. É se você desistir. Aí você não vai conseguir mesmo, não. Então quer dizer que se eu continuar eu vou conseguir. Bom, a gente nunca tem certeza se vai conseguir. As chances aumentam a cada vez que você tenta de novo. Por quê? Se você é inteligente e você fez e não deu certo, você vai fazer de novo de outro jeito. Se fizer do mesmo jeito, vai dar errado de novo. Então você vê muito dois casos, vou citar dois casos aqui. Um é exatamente esse. É o empresário que fez, falou: nossa, eu preciso de ajuda, eu preciso que esses líderes me ajudem, que esses caras me ajudem, vamos dizer assim. E tenta. Às vezes tenta assim, vai lá, conversa. Vamos colocar alguns níveis. Um que vai lá e conversa e não dá certo, o outro que vai lá, assim, então vou pagar uns cursos para esse cara e também não dá certo. Todos dois desistem ou, de repente, eles animam de novo, vou fazer de novo. Aí conversa de novo, ou paga uns cursos de novo, e não dá certo de novo. Então esse é um caso básico que tentou de novo, que já sabe que não vai dar certo, é preciso tentar diferente. O segundo caso é aquele que acha que desenvolver líderes é um papel de outra pessoa. Então é aquele empresário, por exemplo, que contrata alguém para desenvolver os líderes dele e não se compromete com o assunto. Esse é um erro importantíssimo. Por que é importantíssimo? Porque nada acontece em uma empresa que se o empresário não quiser. Nada vai acontecer ali se ele quiser o contrário. Então, o que ele fala é uma coisa, agora como que ele age é o que é real. A gente chama de cultura, né? Cultura é comportamento. Então, se você tem a cultura de desenvolver pessoas na sua empresa, tem. O que você faz? Cara, eu pago um monte de gente aí para fazer. Mas ele não se envolve. Não desenvolve. Esquece, não desenvolve. Por que não desenvolve? Porque se ele não se envolve, enquanto tem alguém tentando desenvolver os líderes, esse próprio empresário está sabotando o processo. Porque ele está
definindo outras coisas para esse líder fazer, enchendo o tempo dele, do líder, não dando ele condições do desenvolvimento para a liderança. E adivinha, se tem uma outra pessoa pedindo para esse líder fazer algumas coisas que ele precisa para desenvolver na liderança, e tem o dono da empresa, tem um empresário, o CEO daquela empresa está pedindo outra, adivinha quem que ele vai atender? Ele vai atender o empresário, o CEO, ou ele vai atender uma outra pessoa ali que está pedindo alguma coisa? Um consultor, um mentor, alguma coisa. Lógico que ele vai atender o empresário. Isso é regra ali da empresa. Você pode estar fazendo qualquer tarefa, que se o empresário pedir para você fazer alguma coisa, você vai lá e faz aquilo mais rápido. Exato. Então ele sabota, o próprio empresário sabota. Ele age ao contrário. Enquanto tem alguém dizendo para esse líder que ele precisa ter empatia com o colaborador e, através da empatia, ele criar pontos de desenvolvimento para aquele colaborador, que é um processo em si de liderança de empatia, por exemplo, como melhorar a sua liderança, o próprio empresário está ali sabotando o processo e pedindo que aquele acelere o processo com aquela pessoa, sem dar tempo para o cara entender exatamente como é que ele vai fazer. Isso acontece muito, a sabotagem do próprio empresário. E muitas vezes, nesse contexto, o líder, ele às vezes ele não tem nem coragem, né, de falar para o empresário, olha, mas a gente está com essa prioridade aqui, que se nós continuarmos dando atenção para ela, já vai desafogar as outras. E, por vezes, o empresário até espera isso do líder, né? Espera que haja ali um confronto saudável, que aponte onde está falhando, onde está errando, mas por conta do vício lá dentro da empresa, o líder acaba não tendo nem essa coragem de falar, de apontar com respeito. Exatamente. Isso é falta de um processo bem definido, falta de uma metodologia para esse desenvolvimento, porque é exatamente o que você falou. Cara, o que o empresário mais quer é gente proativa na empresa. É gente que bate no peito e fala, me dá aí que eu vou resolver isso aí. Isso aí tá dando errado, deixa que eu resolvo. É gente que fala para ele assim, ó, dessa forma aí não vai funcionar. Deixa eu te dar uma outra solução aqui, ó. Essa solução aqui vai funcionar. E o empresário vai falar assim, eu acho que não vai não. E o cara vai bater na mesa e falar assim, dá essa tarefa para mim que eu vou te mostrar que vai funcionar. Ele mais quer gente assim. Ele quer pagar bem para essa pessoa, ele quer crescer essa pessoa na empresa, porque ele está ele está desenvolvendo coisas ali para descarregar esse empresário. Ao mesmo tempo, do outro lado, você vai acabar tendo uma equipe de líderes, essa equipe que está na parte da gestão, que está sendo incapaz de fazer isso, por medo, por insegurança, por comodismo. O que o gestor lá, o que o empresário, o que o CEO fala, o cara só fala, ok, deixa então, já que é assim, vou fazer. E aí, Edson, o que você percebe dentro da empresa que são os principais erros assim, que o empresário comete e, por cometer, ele trava esse processo de tentar desenvolver líderes? Então, esse é das questões, Gleidson, que atrasa ou trava demais o desenvolvimento da liderança, que é o seguinte. Como você acaba não tendo esses líderes proativos, como nós dissemos aqui, e deixa eu só deixar um detalhe, existem muitos desses são proativos da área dele, na área técnica tecnicamente, dele. Né? Mas o que esse empresário quer é o cara que bate no peito e vou resolver, independente de ser da minha área. Eu vou aprender, cara. Me dá um tempo aí que eu vou estudar, eu vou contratar alguém para me ajudar. O cara quer a solução. Sim. Ele quer a solução. Então, inclusive, geralmente, princípio da inteligência é esse, né? É a capacidade de aprender e uma vez que aprende, aplica do jeito certo. Então, geralmente, ele é na área dele, porque na área dele tem tanto conhecimento que ele fala, ó, assim, eu acho que não vai funcionar, assim vai, deixa que eu resolvo desse jeito. Mas esse cara, no outro nível, que é o nível ali mais estratégico, onde ele tem que olhar para todo o contexto, ele não tem essa mesma segurança para fazer, porque, na verdade, ele não tem a segurança de dizer, deixa que eu aprendo como é que eu resolvo isso. Então, o que acaba acontecendo? Você acaba tendo líderes
gestores, aí quando a gente fala, pode ser o gerente da área, o coordenador, o supervisor, aquele cara que tem uma equipe, que coordena uma equipe, ele acaba não se desenvolvendo a pleno vapor naquela área que ele está, que é naquela posição em que ele está de gerir uma equipe, de desenvolver uma equipe, de liderar uma equipe, porque ele se coloca dia a dia atuando onde ele não deve atuar. Então, imagina um gerente de uma área técnica, vamos dizer uma área técnica de TI, onde ele passa a maior parte do tempo dele colocando a mão na massa, fazendo tecnicamente as operações, sendo que quem deveria fazer isso é a equipe dele. Então, ele, ao invés de estar numa posição hierárquica aqui, desenvolvendo a equipe dele, ele está descendo o seu nível e atuando paralelo à equipe. Isso faz com que ele não tenha tempo de desenvolver a equipe, porque ele está atuando tecnicamente. Então, essa posição em que ele deveria estar, quem está cuidando dela? Já que, que ele desce para a parte de baixo. É o cara que está acima dele. Então, geralmente, o CEO, por exemplo, você vê o CEO aqui tendo essas atitudes aqui para tentar desenvolver a equipe do cara. Então, você tem toda a empresa trabalhando num nível muito abaixo do que ela estaria trabalhando. Não, e por isso mesmo você não tem pessoas desenvolvendo pessoas, porque estão tudo no nível errado, na posição errada, atuando na posição errada. E por quê? Por falta do processo, por falta da metodologia, que é de baixo para cima, quando essas pessoas foram crescendo, elas não foram preparadas para isso. Talvez elas não saibam não tem nem a noção que existe essas questões dos níveis. Então, tem pessoas trabalhando em níveis errados. O CEO, ao invés de estar cuidando da estratégia, da inovação da empresa, ele está descendo aqui embaixo para lidar com a equipe operacional. Sendo que aí ele tem uma camada de líder que deveria estar lidando com a equipe operacional e desenvolvendo a equipe, e, na verdade, está atuando no lugar da equipe. Ou seja, a atuação do CEO aí, nesse caso, deveria ser uma atuação semelhante ao que é comum acontecer nas empresas do ponto de vista financeiro, né? Contrata-se alguém para poder ali administrar a parte financeira, só que ele faz o acompanhamento de perto. E esse acompanhamento de perto não é um microgerenciamento, é um acompanhamento de relatórios, é um acompanhamento ali, de repente, na tela do computador, é um acompanhamento por meio de reuniões periódicas. Então, se o empresário, o CEO, ele adotasse a mesma postura que ele tem do ponto de vista financeiro com relação à liderança, pode ser que os resultados comecem a ser diferentes, né, Edson? Aquilo que eu disse, né? Minimamente é preciso fazer diferente. Se continuar fazendo do mesmo jeito, não vai funcionar. Então, se o cara não está fazendo o que você falou, ele vai ter que fazer. Ele começar o processo diferente. Ah, mas ele tem que fazer por si só? Não, ele pode buscar orientação, ele pode buscar aprendizado primeiro, mas ele tem que fazer diferente e tem que ficar claro para ele que, cara, você está agindo na posição errada, você como CEO deveria estar pensando na visão da empresa, pensando em como alcançar aquela visão, como alcançar o grande objetivo do ano, por exemplo, e deveria estar pensando em estratégias para isso, montando estratégias para isso e repassando para a sua equipe tocar e te dar os resultados que você precisa. Você deveria estar pensando o que você pode inovar, como é que essa empresa pode fazer diferente. E talvez você nem vai ter essa ideia, mas você vai ter a iniciativa para incentivar as equipes a inovar. Esse é o seu pensamento. Se você, como CEO, como dono da empresa, o empresário, não está fazendo isso, então já fica na sua cabeça, você está agindo na posição errada e o potencial da sua empresa está muito grande. Aliás, o potencial da sua empresa é muito grande, mas ele está abafado, ele está suprimido, não está dando para aproveitar esse potencial. E se você olhar para baixo, hierarquicamente, você olhar para a sua equipe de gestores aí, você vai ver que eles deveriam estar desenvolvendo pessoas para que essas pessoas entreguem todo esse resultado de inovação que você precisa e executa a estratégia que você vai montar. E você vai ver que seus líderes aí, as pessoas que estão comandando a equipe, elas estão executando. E se elas estão executando, elas não têm tempo para desenvolver ninguém. E aí,
o ciclo vai se repetir eternamente. Você nunca vai ter gente proativa, gente boa, gente crescendo, gente que você olha e fala, nossa, como desenvolveu essa pessoa na empresa? Não vai ter, porque você não tem quem fomenta isso. Porque, no fim das contas, talvez você não está fomentando de cima, dando o espaço necessário. Gleidson, enquanto alguém está aqui abafando a equipe, ou seja, atuando junto com ela, não tem espaço para mais nada. Quando você desacopla, você cria um espaço de crescimento e aí você fomenta esse crescimento para a equipe. Edson, você falou da cultura. Ah, o Edson tomando café. Você não é bom, não. Você falou no início desse podcast sobre a questão da cultura. Você mencionou a questão da cultura. E eu entendo que a cultura tem a ver também com comportamento, tem a ver com repetição, tem a ver com frequentemente, ao invés de apenas falar o que é a cultura ali para a empresa, quais são os elementos culturais, tem a ver muito com o comportamento, com o fazer. Se pudéssemos mostrar para o empresário, dizer para o empresário algum tipo de comportamento, ou um passo a passo, uma forma de ele reverter essa realidade de desenvolvimento de líderes dentro da empresa dele e dar os primeiros passos ou dar os próximos passos para aquele empresário que já vem tentando, quais seriam assim os 3 passos fundamentais, Edson, do seu ponto de vista como especialista, que se o empresário der, ele começa a avançar do jeito certo nessa parte de desenvolvimento de líderes? Gleidson, o primeiro passo é entender que toda empresa tem a sua cultura. A gente vê muito falar, a empresa tem que ter cultura, que a empresa tem que ter cultura forte, a empresa tem que ter cultura. Toda empresa tem a sua cultura. A cultura de uma empresa é como as coisas acontecem ali. Os comportamentos que são repetidos dia a dia e a forma de tomar decisões. Com que base se toma decisões? E são decisões aceitas por toda a empresa. Né? Então, são comportamentos e decisões repetidos continuamente que todo mundo aceita como um comportamento adequado àquela empresa ou uma decisão adequada àquela empresa. Então, você tem a sua cultura. Se a sua cultura, se você hoje não tem pessoas que estão se qualificando o tempo todo, se você não tem líderes crescendo, se você não tem pessoas falando de crescimento dentro da sua empresa, falando de futuro, falando de desenvolvimento, falando de novas metas, novos objetivos, de ganhar mercado, de crescer, é porque a sua empresa não tem a cultura voltada para isso. Se essas coisas não estão se repetindo dentro da empresa, é porque você não tem cultura, a sua cultura não é para isso. A sua cultura talvez seja a cultura mais tradicional e de hierarquia, de obedece quem tem juízo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. É a tradicional, vamos falar aqui só da meta do mês, nós vamos bater a meta do mês e tal. Então, pronto, o primeiro passo é observar para ver qual é a sua cultura. Que cultura é essa que você tem? O segundo passo é entender qual é que você precisa para crescer. E para crescer dentro da sua cultura tem que ter o desenvolvimento de pessoas, que passa primordialmente pelo desenvolvimento dos seus líderes, que passa primordialmente pelo desenvolvimento do seu empresário, sua CEO, que é você que define como essas coisas vão funcionar. Então, o segundo passo é definir que cultura você quer, para onde você quer ir. Dentro dessa cultura, você vai ter que ter o desenvolvimento de pessoas. Talvez você não tenha hoje. Não tem ninguém falando de aprendizado, não tem ninguém falando de descoberta nova, não tem ninguém falando de metodologia nova, não tem ninguém falando de quais são as estratégias para evoluir a equipe, não tem ninguém falando, discutindo, olha, qual é a melhor forma de mexer com isso aqui, porque a minha equipe não está crescendo e eu quero que ela cresça. Não tem ninguém falando isso. E precisa se falar. O segundo ponto é definir para onde você vai. O terceiro ponto é agir. E aí, como é que se age? Se age criando rituais que fazem com que isso aconteça. O que são rituais? São momentos intencionais que você cria na sua empresa para ir repetindo um determinado comportamento até que aquele comportamento se torne o padrão da empresa.
Então, o ritual para implantar desenvolvimento de pessoas, aprendizado contínuo dentro da sua cultura, por exemplo, você precisa incluir minimamente 2 coisas. Primeiro, uma reunião com a sua equipe, onde a pergunta é: o que nós vamos aprender no próximo ciclo? O que nós precisamos desenvolver em nós no próximo ciclo? Veja bem, não estou falando nem da equipe lá, para os líderes tocar, não. Estou falando da gente aqui. O que nós precisamos desenvolver para o próximo ciclo? Como assim próximo ciclo? O próximo ciclo pode ser o próximo mês. O que até mês que vem nós vamos aprender? O que até mês que vem nós vamos estudar para a gente discutir aqui? Ou no próximo trimestre, ou na próxima semana. Cara, vamos escolher um ponto para que semana que vem a gente saiba melhor sobre isso. Se eu sou uma indústria, cara, como é que eu escolho esse processo aqui? Vamos estudar sobre ele para a gente melhorar esse processo. Então, automaticamente, estou falando de aprendizado contínuo que vai trazer inovação. Se eu sou uma empresa de serviço, cara, o que nós precisamos aprender? Vamos descobrir, até semana que vem, vamos descobrir o que nós precisamos aprender que vai melhorar os nossos serviços. E aí, eu defino isso, é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu preciso transformar o erro que vai acontecer no período. Por quê? Porque tem gente que vai pesquisar como que melhora esse processo e vai trazer uns assuntos, cara, que não tem nada a ver. Exato. O cara nunca fez isso, não é incentivado a isso, não é estimulado a isso. A primeira vez que ele vai fazer, ele vai lá, pesquisa e traz umas ideias muito malucas. Quer mostrar serviço, então, né? Quer mostrar serviço, entendeu? Então, o que você tem que fazer com isso para transformar a sua cultura em cultura de aprendizado contínuo? Cara, todo erro que vier, a gente transforma em aprendizado. Ó, isso aí que você trouxe, beleza, entendi. Mas como que isso aí pode realmente ajudar? Como que isso aí viraria uma prática dentro da empresa? Monta esse processo para mim e traz. No meio do caminho, a própria pessoa vai ver que aquilo ali não está funcionando tão bem, não é uma boa ideia. E aí você não vai tratar o erro como algo punitivo. Vou te dar um exemplo da pior coisa que pode acontecer. Certa feita, como diz algumas pessoas, né? Certa feita, conversando com o empresário e dando as ideias, eu falei, cara, tem que incentivar a equipe a trazer sugestões, porque com o tempo as sugestões delas vão melhorando. Eu sei que no início as sugestões não vão ser boas. E aí, né, o empresário quer colocar em prática, então vai lá e chama a equipe, reúne com a equipe, discute um tema e fala, quero ideias. E as pessoas começam a dar ideias, e a resposta sempre é, não, isso aí não funciona não, isso aí é péssimo. E de onde você tirou essa ideia? Então você mata a inovação lá na raiz. Porque a pessoa que dá uma ideia num grupo, eu acho que poderia ser isso, você vira para você, pelo amor de Deus, essa ideia é ideia de jirico. Isso não funciona. O que a pessoa faz? Nunca mais te dá uma ideia. Exato. Uma ideia que poderia vir depois como uma boa ideia. Então, dessa forma, você mata o aprendizado e a inovação, porque a pessoa não vai querer aprender nem inovar e automaticamente não vai inovar. Então, para transformar essa cultura, Gleidson, o primeiro passo é entender qual é exatamente a sua cultura. O segundo passo é definir que cultura você quer ter, independente da cultura que você quer ter, que são vários elementos. O aprendizado tem que estar nela. Por que tem que estar nela? Porque é só o aprendizado que vai te levar para o próximo nível. Você tem que aprender coisas novas. E o terceiro é criar os rituais. Os rituais são esses encontros, são eventos que você cria dentro da empresa. Pode ser reuniões, não é nada demais. É reunião com você e mais 2 ali. Só que eles são intencionais, frequentes e praticamente sem fim. Eu digo praticamente sem fim, porque você pode, uma hora, você fala, não, parou com essa aqui e começou outro ritual, que também reforça, tudo bem. Mas são esses rituais intencionais e frequentes que vão levar a desenvolver esse elemento que você quer dentro da sua empresa. Estou entendendo, Edson, que para o empresário virar o jogo do ponto de vista de desenvolvimento de liderança dentro da empresa, é essencialmente necessário que ele olhe para o comportamento das pessoas. É muito mais a parte comportamental, pelo que você falou aí, do que a parte técnica, né? Vamos usar o software tal, vamos criar aqui um processo tal. O que você falou aí me fez pensar e perceber que é muito mais o comportamento e a cultura
do que começar pela parte técnica, vamos dizer assim, né? Treinar a pessoa tecnicamente a ser um líder. E aí, se for olhar desse ponto, a empresa ela não precisa fazer grandes investimentos em infraestrutura, né? Porque, pensa bem, o empresário dá conta de observar como é que está a cultura hoje. O empresário dá conta de gerar clareza que tipo de cultura que ele quer ter. E ele, se ele quiser, ele consegue, né? Se ele for colocar isso como prioridade, fazer esses encontros periódicos, aplicar esse ritual, né? Até mesmo porque ele tem o poder para isso, né? Com certeza. Não é algo. É algo que define muito mais. É muito mais sobre o tempo do que sobre o dinheiro. Sim. É muito mais sobre o tempo que você quer dedicar para isso, tanto para estudar, para aprender mais, quanto para aplicar, do que sobre o dinheiro. E aí você falou do comportamento, Gleides. Não tem como separar comportamento e cultura. O comportamento é um reflexo da cultura, mas é o comportamento que define a cultura. A cultura é a forma que as pessoas se comportam dentro da empresa. E você já deve ter ouvido aquela frase, né? Contrata-se pelo currículo, demite-se pelo comportamento. Sim. Às vezes você tem uma pessoa altamente capaz tecnicamente naquilo que ela faz, mas com comportamento que mina a sua empresa e mina as outras pessoas dentro da sua empresa, e aí você acaba demitindo essa pessoa porque ela é comportamentalmente tóxica para o ambiente, mesmo ela sendo tecnicamente muito boa. Então, tem dois casos. Tem o comportamento que precisa ser desativado, digamos assim, mesmo a pessoa sendo tecnicamente muito boa, mas tem aquele comportamento também do técnico que não é bom, mas é porque ele não tem interesse no aprender. Entendi. Que o interesse nada mais é que comportamento. Você não vê o cara se mexendo, você não vê ele estudando, você não vê ele procurando, você incentiva e ele não quer, você dá todas as condições e ele não quer gastar tempo com aquilo, não quer. Comportamento. Sim. Então, que no fim das contas, o que define a empresa é o comportamento. Você pode pensar assim, mas, cara, não é não, porque, por exemplo, a minha empresa é uma empresa de software. E se eu não tiver pessoas tecnicamente muito boas no software, minha empresa para. Então, não é só o comportamento. Só que, meu amigo, se você pegar duas pessoas, uma tecnicamente muito boa com um comportamento muito ruim, comportamento é aquele que acha que sabe tudo, por exemplo, e você pegar um cara que sabe muito pouco, mas aquele que está aberto ao aprendizado, adivinha quem vai sair na frente? Porque comportamentalmente, esse que sabe pouco, ele vai aprender muito, porque ele quer aprender. E o outro que sabe tudo estagnou, acha que não precisa mais, e além de estagnar, ele pode estar suprimindo a sua equipe. Se ele for um líder, ele está suprimindo o desenvolvimento da equipe. Porque se ele sabe tudo, ele está o tempo todo sabendo mais que a equipe, o que gera desmotivação, desengajamento e baixa produção. Então, comportamento é o pilar do negócio. Tanto é que você pode pegar dois empresários diferentes de um mesmo ramo e você vê que um cresce muito e o outro cresce pouco, e os dois sabem a mesma coisa. É o comportamento que faz o negócio, que sempre fez o empresário fazer o negócio dele crescer. Comportamento, mas ele sabe, mas se ele não souber, ele não vai crescer. Sim, mas tem aquele que sabe e que não está crescendo também. Sim. Muitas vezes na mesma região, com as mesmas condições. Então, o comportamento é a cultura. Se você quer o comportamento, replicar isso para todo mundo, primeiro você tem que ser exemplo, que você já é provavelmente, e segundo, você tem que criar esses elementos, 3 elementos que nós falamos aqui, chegando no ritual que reforça continuamente esse processo. Nós estamos nos instantes quase finais do podcast Acelera Líderes de hoje, conversando aqui com o Edson Ferreira, uma conversa tranquila, ao mesmo tempo muito profunda e esclarecedora sobre como você, empresário, pode virar o jogo aí na sua empresa quando o assunto é desenvolvimento de líderes. E, Edson, nesses instantes finais, quando você falou algo aí sobre
esses 3 pilares que o empresário precisa aplicar e que, ao aplicar, ele começa a desenvolver esse espírito realmente de liderança e desenvolver, de fato, líderes do jeito certo na empresa, me veio algo na cabeça aqui. Pode ser que seja uma pergunta que o empresário faria para você. O cenário é o seguinte: eu tenho pessoas com potencial, tem pessoas que até já são gestores em áreas dentro da empresa, e são 3 pessoas. E aí o empresário nota que ele já fez algumas coisas que estavam certas, mas outras precisam de ajuste. Como fazer? É ideal que ele já comece com esses 3 que têm potencial, que já ocupam ali uma posição de gestores, já tem algumas responsabilidades de gestores. Ele comece com os 3 de uma vez, ou ele começa com um por vez, até mesmo para testar, para ver se vai dar certo, para ver se funciona, para ele formar corpo. Se você tivesse que dar uma sugestão aqui, uma orientação nesse caso, com base na sua experiência, o que você acha mais viável? Já começa com os 3 de cara ou escolhe um para poder dar essa atenção e aplicar do jeito certo? Não entendi a sua pergunta, Gleidson. Você está falando começar com os 3 ou com um só? O desenvolvimento dele? Desenvolvimento, exato. Tá. Exato. Bom, como você está me falando de potencial, que a pessoa tem potencial se entende por ver na pessoa que ela quer muito mais e que ela tem condições comportamentalmente para isso, mas ela não vai porque a condição ali não permite. A condição pode ser não tem liberdade, não tem autonomia, talvez não tenha nem o aprendizado ainda necessário. Exato. Então, o potencial é quando eu olho para a pessoa e falo, cara, essa pessoa, ela faz bem o que ela faz e ela o tempo todo está interessada. Sempre que você pergunta, ela quer participar. Sempre que dá uma oportunidadezinha, ela pega e resolve. Então, ela tem potencial para fazer mais. Ponto. Então, se eu tenho 3 pessoas nesse nível, a única coisa que vai definir se eu... Existem 2 coisas que vão definir se eu vou fazer com 2 ou com 1. Na verdade, é uma coisa só. A segunda também é ruim. Não seria bom usar, não. Tem uma coisa só que define se eu vou fazer com 1 ou com 2 pessoas, que é a gestão do meu tempo. Entendi. Porque, veja bem, se eu tenho 3 pessoas que querem se desenvolver, crescer e entregar mais na empresa, por que eu vou suprimir 2 e começar com 1? Porque se eu fizer isso, potencial é interesse. Sim. Potencial tem a ver com motivação. Então, se eu fizer isso com uma pessoa só, o que acontece com as outras 2? Ela murcha. Ela fala assim, poxa, por que eu não estou tendo a mesma oportunidade ali no fulano? Okay. Isso eu estou falando de desenvolvimento, de crescimento, de aprendizado e de entrega, né? Então, a única coisa que pode dizer que eu vou começar com 1, e aí eu tenho que criar uma estratégia para fazer isso, é a gestão do meu tempo, porque eu preciso acompanhar o desenvolvimento das pessoas. Sim. Aliás, essa é uma falha muito grande de muitos empresários também, que fazem assim, cara, vou te dar condição para crescer, vou te dar curso, vou te dar treinamento, vou contratar um coach para você, vou te contratar um mentor, vou te dar condição. Vai lá. Mas ele não tem tempo de acompanhar. Quando ele vai ver, aquela pessoa talvez se desenvolveu para o lado errado. Ela aprendeu umas coisas e direcionou o comportamento dela para um lado que não era meio que eu esperava. Então, não é um bom desenvolvimento para dentro da empresa. Por isso que eu tenho que acompanhar para ir direcionando aquela pessoa. Então, é a gestão do meu tempo. Porque se eu fizer isso com 3 e não tiver condição de acompanhar os 3, a chance é de dar errado. E veja bem que não está dando errado por causa daquelas pessoas. Sim. Então, é mais gestão do meu tempo. Então, primeiro eu organizo meu tempo para eu conseguir fazer com os 3. Começar com 1 seria prejuízo, exceto se eu estou desenvolvendo a pessoa para uma promoção específica onde tem uma vaga só. Entendi. Aí eu posso começar com 2 ou 3 para escolher 1, ou se eu tenho certeza naquele, eu já direciono aquela pessoa para onde eu preciso e aí ela vai, é normal. Só tem uma vaga, é normal isso. Se não, meu amigo, por que eu vou suprimir capacidades
nas pessoas que querem crescer na minha empresa. Bem, perfeito. Ou seja, como diriam os antigos, medir a água com o fubá em relação ao tempo e tendo condições de tempo, e se isso for prioridade, realmente desenvolver os 3, não sendo deixar claro para outros 2, por exemplo, que eles vão ter a oportunidade também e dar foco naquele que nesse momento realmente o tempo que tem ali, o que foi feito para isso, ele vai garantir que haja um acompanhamento de fato e não apenas a pessoa seja delargada. Maravilha! É isso aí. Empresário, você acabou de participar do podcast Acelera Líderes com Edson Ferreira. Hoje nós falamos aqui sobre como você pode fazer aí dentro da sua empresa para virar o jogo quando o assunto é desenvolvimento de líderes. Forte abraço, nos vemos no nosso próximo podcast, o podcast Acelera Líderes. Abraço, Edson. Até mais, João Gleidson. Até mais para todo mundo aí. Se você gostou do assunto, por favor, dá aquela curtidinha aí para ajudar a divulgar e compartilha com quem você acha que esse conhecimento vai ajudar. Nos vemos na próxima.